quando se pensa em começar um processo de produção de um trabalho de pesquisa, várias ideias vêm à mente, e isso é muito pertinente quando a gente vê os alunos se deparando com a disciplina de trabalho de conclusão 1, ou famosa TCC1. É um momento onde tem várias interrogações dos alunos, onde os alunos se perguntam e às vezes fica aquele questionamento intensivo, sem saber qual o caminho a seguir. E as ideias vêm, e vem muita ideia. E como organizar isso tudo? Como transformar essas ideias em um cenário que seja plausível de se atuar dentro de um projeto, e esse projeto possa, por sua vez, gerar uma pesquisa, essa pesquisa gerar, então, seu trabalho de conclusão de curso, ou um ingresso em uma instituição de ensino superior, numa pós-graduação como mestrado e doutorado. São questionamentos que vêm à mente, e é nessa hora que a gente tem que se deparar para ver como o processo acontece. Então, antes de mais nada, chama a vinheta, e depois da vinheta, continuamos a aprender um pouco mais. Então, qual a função em si desse projeto de pesquisa? Lógico, para tudo que vamos começar, a gente tem que ter um projeto, e esse projeto é que vai nortear toda a pesquisa. E é isso que é o foco principal, é dar norte, é dar significado, é dar tônica a todos os processos. Então, dentro desse cenário, a principal função do projeto de pesquisa nada mais é do que delinear o planejamento para o pesquisador, quando não muito, o aluno que se torna o pesquisador nesse momento, dando a ele um caminho sugerido de desenvolvimento desse trabalho. Lógico, esse trabalho vai gerar reflexões, aplicações em etapas, instrumentos que vão ser utilizados e, por sua vez, que vão permear uma lógica plausível para que possa se construir resultados. Resultados esses que gerem um documento que a gente pode chamar de monografia, de um projeto de pesquisa em si, levando a um resultado dessa pesquisa. E muitas das vezes gera uma comunicação científica através de um artigo científico, de uma tese, ou até mesmo de um livro. Bem, tem que deixar bem claro que o projeto de pesquisa não é somente para isso. Ele vai esclarecer os papéis dentro desse cenário, onde vai nortear o orientador ou o pesquisador, no caso o autor, aluno, ou a pessoa que está norteando, toda a dinâmica e a função desse projeto. Por sua vez, esse projeto vai nortear também as bases, para às vezes galgar recursos financeiros, principalmente para a obtenção de bolsas de estudo, quando se fala em pós-graduação como mestrado e doutorado. Outro ponto que também acontece muito é com as instituições de fomento, como o CNPq, a CAPES, e os grupos de pesquisas e o fomento de pesquisa também privados ou até mesmo estaduais, que vão orientar ou vão formalizar esse projeto de pesquisa, ou vão fomentar esses projetos de pesquisa. Lógico. Então, nesse cenário todo, eu gostaria de convidar vocês para a gente ver os tópicos básicos dessa pesquisa, para a gente entender como é que funciona essa pesquisa. Bem, de cara, nós temos o primeiro passo para construir seria uma introdução. E essa introdução, alguém pode se perguntar, professor, mas antes da introdução eu preciso delinear um tema. Eu digo, lógico, só vou fazer a introdução se tiver um tema. O primeiro passo inicial é um tema. E o tema, gente, deixando bem claro, tema não é título. Tema é uma linha de pensamento que você vai construir. É a temática que você vai trabalhar, tá bom? Então a gente coloca um título provisório e chamamos ele de tema. Ele pode mudar, ele pode ser alterado, pode até mudar o tema como um todo. Bem, e a partir dele a gente vai construir a introdução. E essa introdução é onde eu vou ter aí meu tema sendo problematizado, sendo explicado, tá certo? Então, de cara, esse delineamento do meu campo de pesquisa e da minha área de pesquisa através do tema, eu vou nortear, então, a construção do meu trabalho. Lógico, essa introdução é que vai fazer a abertura do conhecimento para as pessoas que vão ler meu trabalho. Então, de cara, ele quer saber qual é o assunto que eu vou trabalhar. Então, lá na introdução vai estar bem claro isso. Lógico, vou ter que responder alguns problemas. Lógico, esses problemas vão tentar investigar ou supor a delineação maior do meu problema ou do meu tema. E com isso eu vou problematizar as questões que existem dentro da realidade que eu vou estudar. E com essa problematização eu vou caçar soluções para que haja, então, uma resposta. Só que a gente falou em resposta. E aqui a gente está trabalhando em um projeto. O projeto não tem resultados.
projeto, na verdade, eu estou criando algo novo. Eu estou criando cenários que vão ser fomentados. E aí surge o papel da hipótese. Hipótese é caracterizar algo como uma verdade provisória. Então, literalmente, eu vou criar uma verdade provisória. E ela é fundamental para qualquer processo de investigação científica, pois consiste no lançamento de uma afirmação a respeito de algo que ainda não conheço, algo desconhecido, ou pelo menos não satisfatoriamente conhecido ou confirmado. E é nesse cenário que as hipóteses entram construindo todos esses cenários. Vamos fazer uma suposição. Vamos fazer como exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor do que eu estou dizendo. Suponha que você comece a investigar um bairro de baixa renda, onde tem uma alta taxa de mortalidade infantil. Essa mortalidade infantil ela pode estar sendo causada por vários fatores. Eu não tenho uma resposta ainda plausível para minha pesquisa. Eu só tenho suposições. Então vamos lá então, dentro desse cenário de um bairro de baixa renda, com todos os problemas de infraestrutura, com todos os problemas que a gente pode conceber de um bairro de baixa renda, eu vou construir algumas hipóteses. Vamos dar 3 exemplos de hipóteses. A primeira: a mortalidade infantil tem uma relação significativa com o tipo de alimentação. Opa! Nutrição causa mortalidade? Sim. Comida contaminada pode causar mortalidade? Sim. Comidas estragadas pode causar mortalidade? Sim. Primeira hipótese. Segunda hipótese: a mortalidade infantil tem uma relação significativa com a falta de escolaridade dos pais. Vamos pensar comigo aqui um pouco mais. Escolaridade dos pais pode causar morte em crianças? Professor, eu acho que não. Alguém pode estar se perguntando dessa forma, mas vamos pensar comigo. Imagine só, se eu não tenho noção de micro-organismo e não levo em conta limpeza e higienização das alimentações dessas crianças, do ambiente que essa criança está inserida, da higiene pessoal dessa criança, isso pode levar a uma morte? Pode. Opa! Se então infecções virais, bacterianas podem levar à morte por falta de higiene, e essa higiene geralmente se é obtida através de um pouco maior de grau de instrução, para entender que existem micro-organismos, pode ser uma das causas de morte. Vamos para a terceira hipótese? A mortalidade infantil tem uma relação significativa com a falta de saneamento básico na localidade. Aqui eu tenho certeza, professor. Aqui sim, vai acontecer isso. Espera ainda, vamos pensar comigo. Você tem certeza? Mas vamos analisar então esse cenário. Vamos lá, esgoto a céu aberto. Pode ser veículo de contaminação? De bactérias, vírus, fungos, seja o que for, qualquer micro-organismo? Pode. Beleza. Contaminações aí por vetores, pode também trazer problema? Pode. Esgoto a céu aberto é um problema? É. Beleza. Contaminação do lençol freático por conta desse esgoto pode causar problemas de diarreia e levar à mortalidade infantil? Pode. Beleza. Então pronto, nós temos 3 hipóteses construídas, todas dentro de um cenário. São respostas para as minhas perguntas? Não. São hipóteses. Eu vou para a pesquisa. Eu posso construir várias hipóteses? Pode. O ideal é uma ou duas, uma positiva e uma negativa, uma negando e outra afirmando. E eu vou tentar achar que melhor se encaixa dentro da minha realidade. Lembrando, gente, se você construiu uma hipótese, sua hipótese foi negada, não fique triste. Eu já vi vários alunos, professor, construiu uma hipótese, minha hipótese não fechou. Isso é problema para mim, professor, eu não estou conseguindo fechar minha hipótese. Está dando errado. Não é erro, gente. Hipótese é uma verdade provisória. Ela não é a verdade definitiva do teu trabalho. Ela pode ser, sim, que vai estar lá fechando. Às vezes, não. Então, aluno, saiba que se você não fechou sua hipótese do jeito que foi idealizada, não se frustre. É simplesmente uma hipótese. E a partir da hipótese, a gente vai construir os objetivos. E lembre-se, gente, objetivo nada mais é, como o próprio nome está dizendo, o norte que você vai dar. Então, é o que você quer encontrar com sua pesquisa. Você vai, literalmente, dentro da sua problemática central, nortear o caminho a se chegar. E aí é interessante, porque o objetivo ele vai dar clareza e visibilidade do seu trabalho. Ele vai nortear todos os seus passos.
É muito fácil, às vezes, eu começar a construir um trabalho e começo a achar resultados, começo a ler outra coisa, um assunto a mais, e aí vejo um novo trabalho e de repente eu começo a migrar e eu vou pela tangente construindo um trabalho que não tem nada a ver com o meu. O objetivo é para isso, é nortear o teu caminho, é não fazer sair do teu norte. É literalmente o farol do teu trabalho. Existem dois objetivos. O geral, que é aquele que vai dar uma visão global do teu trabalho, que vai te dar uma visão ampla do teu trabalho, e os específicos. Geralmente, eu sempre falo para os meus alunos que o objetivo específico é aqueles que vão dar ponto a ponto de tudo que teu objetivo é fazer. Opa! Professor, então você está me dizendo que todos os passos que eu preciso alcançar dentro do meu trabalho, eu vou construir um objetivo específico para cada um deles? Sim. É esse objetivo específico que a gente vai usar lá na frente para construir nossa metodologia. É em cima dele que ele vai ser o norteador da metodologia. Mas antes disso, a gente tem que justificar o nosso trabalho. Imagina só, se eu estou fazendo um projeto de pesquisa para angariar uma bolsa que vai vir dinheiro para dentro do meu projeto, eu tenho que, no mínimo, vender esse projeto da melhor forma possível para a pessoa que vai avaliar, ou seja, o avaliador. E o que vai fazer eu vender esse projeto? O que vai fazer a outra pessoa se sensibilizar com o meu projeto e me financiar? Nada mais, nada menos do que a justificativa. E lembrando, a justificativa, ela tem N viés, mas os principais e mais usados são de interesse científico, social e cultural. E aí é dentro desse cenário que a gente vai ver, então, os pontos de vista desses estudos. Tá certo? E aí, com isso, a gente pode alocar recursos, ter a forma necessária de atrair as pessoas para que venham estudar ou ler o nosso trabalho. O referencial teórico, literalmente, ele é o tópico crucial na construção do projeto de pesquisa, principalmente para as pessoas que não têm formação na área técnica que está sendo construído o seu trabalho. Bem, imaginemos só, a pessoa está lendo um trabalho da área de saúde e ele é de uma área técnica. Por mais que ele entenda, vamos pensar, um farmacêutico construindo um projeto de pesquisa e um engenheiro de computação lendo esse projeto de pesquisa. Nós vamos ter dois cenários aí cruciais. Uma pessoa que é altamente técnica, de uma área totalmente atípica da área da farmácia, onde a gente vão ter termos que vão se cruzar, mas não vão ter sinergia. Então imagina só, um cientista da computação tendo que ler um trabalho da área de saúde. Ele vai se deparar com N termos técnicos. Pode ser o contrário? Também pode ser o contrário. Uma pessoa da área de saúde indo ler, um farmacêutico, um enfermeiro, um médico, indo ler um trabalho na área de ciência da computação. Ele vai se deparar com cada termo técnico que ele nunca imaginou na vida. E a gente tem problemas aqui. Como é que eu resolvo isso? Referencial teórico. Então, a pessoa está lendo o teu trabalho, se ele não domina aquele assunto, ele vai no referencial teórico e passa, então, a entender o todo do teu trabalho. Ele não precisa pegar o trabalho do autor ou do pesquisador e colocar em cima da banca e pegar um livro e passar um dia ou 2 dias lendo a respeito daquele assunto, para depois voltar para o teu trabalho. E é essa a função do referencial teórico. E com isso ele consegue, então, aí entender o seu trabalho. Lembra que a gente fez um gap lá dentro dos objetivos específicos e eu falei para vocês que eles iam nortear a metodologia? E aqui é onde entra a metodologia. Metodologia nada mais é do que todo o método, toda a técnica que a gente vai usar para construir o nosso trabalho. E lógico, gente, dentro da técnica eu vou ter que responder pontos como população em amostra, incluir a descrição de características dessa população dessa amostra, processo de seleção de um sujeito, tamanho da amostra analisada. Ou então, gente, responder como vou coletar esses dados, se ela for uma pesquisa de dados, ou seja, como a minha pesquisa vai ser desenvolvida, se vai ser em grupo ou individual, quando, qual o período que eu vou construir essa pesquisa, onde, o local que essa pesquisa vai ser feita, quem vai pesquisar, vai ser um pesquisador, somente o pesquisador, ou vai ter uma equipe, ou vai ter que terceirizar esse processo, ou quem vai aplicar esses instrumentos que vão ser aplicados. Então, são dados que a gente tem que construir dentro da metodologia. E a metodologia, a partir do momento que ela constrói esses dados, ela passa então a analisar esses dados lá nos resultados de discussões. Mas lembrando, gente, para que a metodologia tenha efeito, ela precisa tratar esses dados. Esses dados, geralmente, a gente trata ele com tratamento estatístico.
que é uma ferramenta que a gente vai fazer. Então tem que deixar já delimitado lá na tua metodologia a análise estatística que você vai transcorrer no teu trabalho. E por conseguinte, nós vamos ter então os orçamentos. Orçamentos, lembrando, quando a gente fala em orçamento, a gente sempre fala em finanças, em dinheiro. Opa, para mim construir meu trabalho, eu preciso ter um financiamento. É comum ver os alunos dizerem assim, eu não preciso de dinheiro, eu vou usar só meu computador e a internet e vou fazer. Gente, literalmente você já está usando dinheiro. O computador tem um valor, o acesso à internet tem um valor. Então tudo isso tem valor a ser repassado para o teu trabalho. Mas às vezes o valor é muito mais abrangente, requer recursos humanos, pessoas, requer deslocamento, requer materiais específicos que não estão à mão. Você tem que se deslocar para centros diferentes do teu, onde está pesquisando, financeiro, para comprar ou adquirir reagentes. Só lembrando, no meu mestrado eu tive problema com o reagente e literalmente eu não consegui o reagente aqui no Brasil. O reagente foi importado da Alemanha para continuar meu trabalho. Isso gerou problemas. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo. E olha só, custou chegar, foi mais de mês, foi quase 2 meses para o reagente chegar às minhas mãos. Lógico, eu não fiquei parado, não perdi tempo, fiquei lá trabalhando de outras técnicas que eu estava desenvolvendo e construindo todo o meu trabalho. Beleza? Bem, feito isso, vamos para um dos últimos tópicos que eu já vi dentro da nossa projeto de pesquisa, que é o cronograma. O cronograma, literalmente, é o time do teu trabalho. Então, quando eu falo no cronograma, eu vou geralmente expressá-lo através de uma tabela, de uma planilha, onde cada tópico eu vou dizer o que eu vou fazer. E esse cronograma, essa planilha, ele vai sinalizar ali mês a mês, ou semana a semana, dia a dia, você que vai escolher, ou bimestre ou trimestral. Geralmente, na maioria das vezes, nós trabalhamos com ele mensal. E esse cronograma ele dá um time. Então, cada das etapas da pesquisa você vai colocando numa tabela e marcando, como você está olhando aí no gráfico. Partindo disso, nós vamos finalizar nosso trabalho com as referências. Lembrando, as referências, nós temos uma base para atendê-las. E a base legal no Brasil é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela criou várias resoluções, várias normas técnicas que vão aí nortear aí o desenvolvimento dessas referências. Tá certo? A gente pode ver isso em uma outra aula. Finalizando, eu tenho 2 itens que podem ser colocados ou não. Não são obrigatórios, porém, existe o apêndice e o anexo. Só lembrando, apêndice é o texto ou documento usado para complementar o trabalho. Lógico, foi idealizado pelo autor, o autor construiu, ele fez, tá certo? Esse apêndice, ele pode ser uma entrevista, um relatório, algo que ele criou, uma planilha, algo que ele fez ao longo do seu projeto de pesquisa, do seu processo de desenvolvimento. E tem um anexo. O anexo nada mais é do que o texto ou o documento usado para complementar o trabalho que não foi elaborado pelo próprio autor. E aí foi elaborado por um terceiro, porém faz parte do teu trabalho. Ele é importante para se entender esse trabalho. E aí temos os mapas, os estatutos, as leis, as imagens, qualquer item que pode ser acrescentado dentro do trabalho e ele possa dar um norte aí para a pesquisa. Bem, esses são os principais tópicos. Se a gente for ver a sequência em si, nós vamos ver introdução, hipótese, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma, orçamento, referência, apêndice e anexo. Esses itens são os principais itens que tem que ter num projeto de pesquisa. E para finalizar nosso encontro, eu gostaria de deixar uma pergunta bem clara para você refletir. O que é pesquisa para você? A gente se encontra na próxima. Um forte abraço e tchau!